Então, fala galera, tudo beleza com vocês? Tudo certo? Então, nesse vídeo aí eu vou estar falando um pouco sobre os Estados Unidos e mais especificamente sobre os aspectos geopolíticos e econômicos dele, né? Falando um pouco aí sobre a geografia política também, da divisão territorial, tá? Então, aqui eu não vou abordar a questão dos aspectos físico-naturais, tá? Que isso aí é um outro tópico, porque quando a gente estuda o continente americano, a gente estuda, em primeiro lugar, os aspectos físico-naturais. Então, toda a estrutura geológica, de relevo, as placas tectônicas, o clima, a vegetação, né, os biomas. Então, tudo isso aí a gente estuda em primeiro lugar, né, normalmente para depois passar aí para a parte política, né, para a ocupação territorial propriamente dita, né. É claro que, de acordo com o professor, com o livro didático, essa ordem pode variar, né? Eu, pelo menos, procuro sempre trabalhar dessa maneira, né? Então, aqui trazendo sobre os aspectos políticos e econômicos da América, é um tema extremamente importante, principalmente para nossas atualidades, né? Para o que está acontecendo hoje no mundo, porque é importante entender os Estados Unidos, que é nada mais, nada menos que a maior potência mundial, tá? E é um país tanto no sentido econômico quanto no militar, tá? E é bom a gente rever como se deu essa expansão, tá? Então, em primeiro lugar, é bom observar como é que se deu a ocupação dos Estados Unidos. A gente costuma dividir a América em duas regiões de acordo com a colonização. Em América Latina, né, que você já deve ter ouvido falar muito nessa expressão, que abrange basicamente os estados que foram colonizados por Portugal e Espanha, ou até pela França também, ali, principalmente a região ali do Haiti, né, a Guiana Francesa. Então, o que, que determina a América Latina, além dessa colonização ter sido pelos portugueses e espanhóis predominantemente? Também a questão econômica, o aspecto econômico que contrasta muito com a forma como os Estados Unidos e o Canadá foram colonizados, tá? Porque a forma como os Estados Unidos e o Canadá foram colonizados foi de maneira distinta, com propósito distinto. Nós dizemos de forma bem generalizada, tá? Mas bem generalizada mesmo, que os Estados Unidos e o Canadá foram colônias de ocupação, de povoamento, cujo objetivo era totalmente estabelecer uma comunidade ali. Então, as pessoas que se mudavam para lá, boa parte delas elas estavam fugindo da perseguição religiosa, queriam encontrar um lugar para morar, então elas se mudavam para lá com aquele fim, tá? Então, para ficar lá, para se fixar lá, eles tinham acesso à propriedade de forma mais fácil. Então, a propriedade privada ela se estabeleceu de uma maneira mais rápida e mais natural ali na região dos Estados Unidos, né? Não que essa ocupação fosse pacífica, a gente vai chegar lá, tá? Mas antes de tudo, ela não foi uma coisa pacífica e, assim, quando eu falo natural, é no sentido de que é o oposto daqui da América Latina, tá? Enquanto aqui na América Latina, nós costumamos dizer que foi uma colônia de exploração, tá? Então, o objetivo, principalmente se a gente olhar o contraste aqui do Brasil e dos seus vizinhos, o objetivo da colonização foi exportar matérias-primas, tá? Por isso que o Brasil, inclusive, tem esse nome, em alusão ao pau-brasil, que era um dos produtos que eram explorados aqui, tá? Então, nosso objetivo não era, o objetivo dos colonizadores portugueses e espanhóis não era estabelecer uma comunidade aqui autônoma, né? O pessoal que se mudava para cá, não, muitos deles, né, não tinham o interesse de ficar aqui, de estabelecer uma grande comunidade, como aconteceu massivamente lá nos Estados Unidos, né, na América anglo-saxônica, que a gente costuma chamar ali na divisão geopolítica da América. Né? Então, esses dois contrastes entre a América Latina e os Estados Unidos é bom ter, tá? É claro que vai haver exceções, tá? Não quer dizer que alguns lugares ali da América anglo-saxônica, né, ali nos Estados Unidos, não houve uma espécie de exploração, né, de lógica de colônia de exploração, assim como também aqui na América tem vários lugares que tiveram uma lógica de colônia de povoamento bem semelhantes ao dos Estados Unidos, tá? Então, essa questão de classificar um território como colônia de exploração ou colônia de povoamento, ela muda conforme a escala, tá? Se nós fizermos uma escala pequena aí, né, pegando aí o continente, né, de forma continental, a gente faz uma generalização dessa forma, né? Colônia de povoamento é América do Norte, ali especificamente Estados Unidos e Canadá, né? América anglo-saxônica e América Latina, que é o México para baixo, né? Como uma colônia de exploração, né, e não de povoamento.
Então a gente tem essa generalização quando a gente pega a escala geral, tá? Se a gente pegar a escala aproximada, em cada região aí a gente pode mudar essa classificação, né? Algumas regiões dos Estados Unidos vão ser colônias de exploração mesmo, tá? E algumas regiões aqui do Brasil mesmo, por exemplo, vão ser colônias de povoamento, né? Aqui a Santa Catarina, nosso estado, é um exemplo claro disso, né? Onde o nosso processo aí da forma que o território foi organizado economicamente, territorialmente, principalmente no espaço agrário, tá? Ela se assemelha muito às colônias de povoamento dos Estados Unidos, tá? E a gente vai ver que isso explica muito o desenvolvimento econômico dessas localidades, tá? Porque as localidades que têm essa finalidade, né, que tem uma colônia de povoamento, eles têm um desenvolvimento econômico muito diferente, né, ao longo do tempo. É uma coisa que a gente só vai sentir em questão de décadas ou séculos, né, que é como a gente vê até os dias de hoje. Então, os Estados Unidos começa com a colonização ali nas 13 colônias, que vocês estudam bastante história. Então, aqui a gente vai ver alguns tópicos que bate muito com o que vocês estudam em história. Só que, claro que a gente não vai aprofundar muito, porque a análise não é histórica, é geográfica, né? Mas a gente pega aí, se apropria de alguns conceitos da história. Então, a gente tem as 13 colônias ali do lado leste, tá? Que foi onde começou a colonização. Eu vou estar mostrando aí na tela os mapas, tá? À medida que eu vou falando, então presta atenção aí aos mapas à medida que eu vou explicando, né? E aí a colonização ela não parou por aí, ela foi se expandindo em direção ao oeste com o passar do tempo, né? Por vários motivos, questão de busca de recursos minerais que eles foram descobrindo, né? Foi pela própria necessidade também de construir mais colônias, né? Muitas delas aí foram apropriadas de maneiras diversas, né? A gente teve, por exemplo, ali a região do Louisiana que foi comprada da França, né? Então a França vendeu ali num contexto das guerras napoleônicas lá na Europa, né? A gente vai ter o Alasca, por exemplo, que também foi uma aquisição semelhante, né? A Rússia vai vender esse território para os Estados Unidos, então vai ceder em troca de um valor ali simbólico, né? Foi uma coisa bem diplomática, parecida com a nossa aquisição do Acre aqui no Brasil, né? Então o Acre ele foi também negociado dessa maneira. Só que alguns territórios ali, né, eu não preciso nem mencionar a questão indígena, tá? Que a gente sempre associa a questão do extermínio dos indígenas, né, do genocídio indígena aqui à América Latina, principalmente o Brasil e as regiões da América Espanhola, onde boa parte desses povos foram quase totalmente dizimados, né? Mas lá nos Estados Unidos também, a gente muitas vezes esquece disso, né? Que lá também teve esse extermínio indígena de vários povos, né? Como, por exemplo, os povos apaches. E na ocupação do Oeste isso fica bem evidente, principalmente se a gente pegar o clichê desses filmes de faroeste. Não sei se você já viu esses filmes de cowboy, né? É muito comum. É que esses filmes eles não são tão atuais, né? Eles são um pouco antigos, né? Meu avô gostava muito desses filmes, porque era muito do tempo dele, né? Até nos quadrinhos tem muita representação disso, né? E aí tinha o conflito entre indígenas e aqueles cowboys lá que aparecem naqueles filmes, né? Então é mais ou menos dá pra gente ter uma pista de como era a relação entre os indígenas, né, e o pessoal que fazia a colonização do oeste dos Estados Unidos. E a gente teve também uma conquista pelo México, tá? Então o que pouca gente sabe é que boa parte do território mexicano foi ocupado, foi anexado através da guerra, tá? E houve um conflito entre o México e os Estados Unidos e esse conflito aí, o México perdeu mais da metade do território dele, né? Praticamente a metade do território dele. Então a gente vai ter hoje essa boa parte dos estados ali, como o Texas, o Novo México e aquelas regiões ali, né? Califórnia, como regiões que eram do México há não tanto tempo atrás, né? Se a gente olhar ali 1800 e pouco, não faz tanto tempo assim, né? E além desses territórios, né? Nós vamos ter também o território do Havaí, que vai ser um território também anexado, né? Inclusive o último a ser anexado. Ele era um território independente, ele era ocupado por povos nativos ali que eram mais ou menos parecidos com os povos da Oceania. Vocês podem notar que o Havaí tem um pouco mais de 4.000 quilômetros de distância da costa, é uma distância muito longa, tá? Então, os Estados Unidos praticamente ali, eles foram se expandindo o território deles em direção ao oeste, tanto para chegar perto da Ásia. E aquela região do Havaí ali não foi à toa que foi pega. É uma região muito estratégica, né?
porque é ali que fica a famosa base de Pearl Harbor, que foi bombardeada na Segunda Guerra Mundial. Então, é um ponto estratégico, né, geograficamente falando, para tanto para transações comerciais quanto para presença militar, né? Então, ali é para navegação, né? Garantir a navegação entre a conexão entre a Ásia e os Estados Unidos, tá? Então, se a gente olhar o mapa, a gente costuma olhar o mapa plano, né, daquela projeção que coloca a Europa no centro, a gente não visualiza tão bem essa proximidade, mas se a gente olhar no mapa aí, os Estados Unidos e a Ásia, né, bem pertinho ali, dá para ver a importância estratégica ali do Havaí, né, que era um território independente, como eu estava falando, né, e houve um golpe de Estado ali contra a rainha, né? Então, assim, a gente não vai se aprofundar muito na história do Havaí, né? Se vocês tiverem interesse, tem uns vídeos bem legais, tem um vídeo do Nerdologia, inclusive, que fala sobre isso, bem detalhado, eu recomendo ele, né? Mas houve um golpe de Estado ali que tirou a rainha, né? E praticamente colocou alguém pró-Estados Unidos no lugar e que promoveu aí um referendo, né, de anexação. Meio parecido com o que a Rússia promoveu lá na Crimeia e nas regiões atualmente ocupadas, né? Então, a gente sempre fala que geopolítica é o reino da hipocrisia, né? Os Estados Unidos criticam a Rússia por estar anexando territórios, né? Mas fez a mesma coisa ali há 2 séculos atrás, né? Só para lembrar que muitos ali têm memória curta, né? Mas enfim, aí essa expansão territorial foi dessa maneira. Só uma pequena observação que eu esqueci de mencionar também é sobre Porto Rico, né? Então, Porto Rico ele foi anexado aí em 10 de dezembro de 1898 como um Estado livre associado de Porto Rico, tá? Ou como um elfo de Porto Rico, tá? Então, a gente tem a questão ali de Porto Rico, que fica na América Central, que ele não chega a ser um Estado americano, tá? E ao mesmo tempo ele também ele não é independente. Então ele é um Estado livre associado, ele está num limbo, né? Onde ele não é considerado nem um país independente, mas também nem tem os privilégios de um Estado americano. Então faz tempo que Puerto Rico ali pleiteia para ser um Estado propriamente, né? Com todos os direitos aí de repasse, né? Enfim, econômico, né? Todos os benefícios dos outros estados, mas ele não tem esse status, né? Alguns lutam pela independência de Porto Rico também, né? Existem ali movimentos de independência, mas aí fica essa observação, né? Que nós temos também essa situação com Porto Rico aí. Tá, só que terminada aí a expansão territorial, ela não vai terminar por aí, tá? Os Estados Unidos vão parar de anexar regiões, né? A partir daí, mas eles vão continuar se expandindo de outras formas, principalmente em primeiro lugar pela forma econômica, tá? Porque nós vamos ter a expansão das empresas, da presença de empresas norte-americanas em vários lugares do mundo, né? Inicialmente ali na América Latina, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre isso, mas não só com a presença das empresas, com a presença militar também, de bases militares, que normalmente, se a gente olhar, né, nas entrelinhas, elas cumprem o papel de braço armado dessas empresas, né? Então é uma forma de expansionismo diferente, que você não precisa anexar mais territórios, mas se você coloca suas empresas e suas forças armadas lá, é como se fosse uma extensão do Estado, porque os recursos naturais e humanos podem ser explorados ali. É mais ou menos naquela lógica que a gente vê no Manifesto do Marx, né, que ele fala que a burguesia ela se expande, né, após explorar o próprio território, ela se expande para outros territórios, né, muito para além mar, inclusive. Então nós temos aí esse imperialismo, né, essa expansão aí como a evolução do próprio capitalismo, e a gente vê isso nos Estados Unidos também, tá? Mas antes de falar sobre isso, né, a gente tem que entender as regiões dos Estados Unidos. A gente tem as regiões ali, primeiramente, a gente tem aquela divisão histórica entre as colônias do norte e as colônias do sul, né? Que vocês estudam muito em história essa questão da Guerra Civil Americana, né, a tentativa de secessão. Então, nas colônias do Sul é onde a economia era escravista e onde a forma de ocupação econômica dela se assemelha muito à América Latina, tá? Então, lembra que eu falei que a América Latina era uma colônia de exploração, né, que o objetivo dela era explorar os recursos naturais e mandar lá para Europa, para a metrópole, né? Então as colônias do sul elas tinham uma lógica parecida. Inclusive o trabalho escravo que predominava ali, ele existia bastante, principalmente aqui no Brasil, né? Além de existir em outras colônias aqui da América Latina.
Enquanto as colônias do norte, tá, que vão ser abolicionistas, elas vão ter um desenvolvimento do capitalismo maior, porque a propriedade privada vai ser um pouco mais ampla, né, o acesso a ela, porque quando você tem escravidão, por exemplo, né, você não tem a propriedade privada. Escravo ele não compra, ele não tem propriedade, ele não tem posse, não tem renda. Então isso é um entrave ao próprio desenvolvimento do capitalismo. Isso explica por que houve uma campanha muito forte de abolição, né, à medida que o capitalismo foi se desenvolvendo, porque o sistema escravista ele começa a ser uma entrave, né? Então, por isso que a gente diz que não foi o Reino Unido quando começou a defender a abolição da escravatura em várias regiões, né, ou combater o tráfico de escravos, não foi por benesse, por uma questão humanista, né? O mundo da geopolítica, né, repito, é o mundo da hipocrisia, né? As pessoas falam as coisas no discurso, mas a prática sempre tem algo por trás, né? E no caso ali era a questão econômica, né, do desenvolvimento do capitalismo, de desenvolver um mercado consumidor, né? Mas a gente vai ter então essa divisão histórica aí entre as colônias do sul e as colônias do norte, tá? E a gente vai ter também a agricultura, por exemplo, dos Estados Unidos, ela está muito organizada em belts, que a gente chama de cinturões, tá? Então nesse mapa aí a gente vê os principais belts, né? Ele tem, por exemplo, os belts do milho, os belts do algodão, e assim por diante. A gente tem várias regiões agrícolas. E também nós temos as regiões industriais, tá? Então as regiões industriais a gente divide em duas principais, que é o Rust Belt e o Sun Belt. Tá? O Rust Belt é chamado também de manufacturing, que é uma região onde se produz muito a indústria metalúrgica, indústria de veículos, né? É claro que tem outras, mas esse é o tipo que predomina, né? Em contraste com a Sun Belt, que é a região onde tem mais tecnologias, informática, indústria farmacêutica, né? O próprio Vale do Silício, que é bem famoso, comentado aí nas notícias, né? Ele se localiza aí na região do Sunbelt. Então isso explica, por exemplo, o grande interesse que os Estados Unidos têm em proteger Taiwan, por exemplo, né? Então abrindo aqui um parênteses, porque o vídeo não é sobre China, sobre Taiwan, mas como envolve a geopolítica dos Estados Unidos, né? Então, para quem não sabe, Taiwan é uma região rebelde, separatista da China. Ela não é reconhecida como um país independente, mas ela tem um governo autônomo. A China meio que não tem o controle dela, né? Então, o que que acontece? Ela tem uma relação econômica próxima dos Estados Unidos ali, né? De forma mais independente, justamente por conta aí do Sunbelt, né? Do Vale do Silício, porque a Taiwan produz chips, né? Semicondutores, que são utilizados na fabricação de vários itens eletrônicos que nós utilizamos, desde smartphone, notebooks até outros eletrodomésticos, né, micro-ondas. Então quase tudo que a gente usa tem esses chips, né, esses semicondutores que são de grande importância. Então a China, se ela chega a tomar o controle total de Taiwan, né, invadir lá, tirar o governo provisório, isso prejudicaria muito o comércio ali dos Estados Unidos, né, o desenvolvimento industrial dessa região. Então, por isso que os Estados Unidos eles têm um acordo militar com Taiwan, né, de defender a ilha em caso de ataque, tá? Então, ao mesmo tempo que eles não reconhecem a independência da ilha, né, isso a gente chama de ambiguidade estratégica, né, que ao mesmo tempo que eles não reconhecem ela como país independente, eles mantêm os laços diplomáticos diretamente com a China, né, mas, por outro lado, eles também dizem, ó, mas não é para atacar ela, se atacar, nós vamos intervir, né? Então, é uma coisa meio dúbia, né? Que vem lá da Guerra Fria, tá? Mas isso aí eu vou comentar depois, né? Foi em meio a uma oposição entre a China e a União Soviética, né? Que os Estados Unidos passaram a se aproximar mais da China e por isso não reconheceram Taiwan, né? Mas isso é um outro assunto, né? Eu posso comentar depois, mas é bom vocês entenderem essa relação, né, do conflito que existe hoje em Taiwan, né? Porque que os Estados Unidos ele apoia Taiwan contra a China, é muito por essa relação de comércio aí que fomenta a indústria de tecnologia dos Estados Unidos, né? E então são as regiões industriais, né? Nós temos um setor primário muito forte ali então nos Estados Unidos, né, com os belts agrícolas, e nós temos os belts industriais ali também nessas duas regiões. E podem ver que desse modo a economia dos Estados Unidos ela é muito autossuficiente, tá? Se eles parassem de comercializar com o mundo,
boa parte das coisas que eles produzem, eles teriam acesso, tá? Então eles são capazes de produzir as coisas que eles consomem, eles têm muita autossuficiência. É o que falta a maioria dos países. Inclusive, né, um parênteses aqui, né, fugindo um pouco do tema Estados Unidos, mas falando de um modo geral, a gente até tem essa classificação do mundo que a gente estuda, né, principalmente na introdução à geopolítica, né, entre os países desenvolvidos e os subdesenvolvidos. Então, é uma das coisas que a gente pode até observar, né, de forma geral, que os países desenvolvidos eles são capazes de produzir as coisas que eles consomem. Eles têm uma autossuficiência muito grande, seja, né, a alimentar, né, que a gente chama de soberania alimentar, seja tecnológica, né, industrial, né, das roupas, dos itens, né, que são utilizados. Então, a gente tem esse contraste enquanto os países subdesenvolvidos, né, quando eles eram colônias, eles simplesmente exportavam as matérias-primas que eram exploradas no território deles, né? Que é o caso da América Latina, aqui do Brasil, né? Só que aí eles ficam, com o passar do tempo, dependentes da importação. Então eles precisam importar muita coisa, comprar de outros países, eles não conseguem produzir tudo o que eles consomem, né? A gente vai ter balanças comerciais desfavoráveis também em função disso, né? Um comércio que agrava a disparidade entre países, tá? Essa desigualdade entre países. Então isso explica em partes também por que muitas pessoas tentam atravessar ali a fronteira do México com os Estados Unidos, né? A gente tem vários países aqui da América do Sul, né, da América Latina em geral, uma grande onda de imigrantes tentando ultrapassar os Estados Unidos. É claro que a riqueza que existe lá, né, acumulada com o passar do tempo, por todo o seu desenvolvimento da dinâmica interna da economia, né, por todos esses fatores que eu já mencionei aqui, desde o início da colonização até a sua expansão, né, imperialista em torno dos seus atuais territórios, né, a gente vai ter essa concentração de riqueza que é um polo atrator de população, né? Então a população ela é atraída, é uma dinâmica populacional que existe pelo emprego, pela renda, né, pela riqueza. Então a gente vai ter esse problema da migração histórico aqui na América Latina, tá? Em direção aos Estados Unidos, entradas ilegais, imigrantes ilegais, né? Tá? E o combate à migração totalmente grande. Então não é porque os Estados Unidos têm determinado governo, determinado presidente, né? O pessoal gosta muito de falar essas besteiras, né? Que existe a migração para lá, tá? Não tem nada a ver com mandatos de 4 anos, né? Desses comparativos que fazem com governos da América Latina. É uma questão muito mais histórica, tá? O processo de colonização foi diferente, a formação territorial foi diferente, tá? Então o processo de desenvolvimento acabou sendo dessa maneira, né? Concentrando riquezas ali na América do Norte, ali, especialmente quando eu falo América anglo-saxônica, né? Estados Unidos e Canadá. E aí a gente vai ter a chamada, né, depois da colonização, da formação territorial dos Estados Unidos, a gente vai ter a chamada doutrina Monroe. O que é a doutrina Monroe? É a doutrina ali associada ao presidente Charles Monroe, né, que falava um slogan chamado América para os Americanos, né? Então, no que consistia isso? Basicamente, é uma forma de ver a América Latina como um pátio traseiro dos Estados Unidos, né? Como uma área de influência econômica e militar, né? Geopolítica. E por esse motivo, né, que os Estados Unidos eles vão apoiar processos de independência, né? Expulsar a influência de potências estrangeiras de fora do continente aqui da América, tá? Então, principalmente as potências europeias. É claro que essa expulsão, né, da influência europeia na América não vai ser total, porque a gente ainda tem até hoje resquícios da dominação europeia. A gente tem a Guiana Francesa, por exemplo, como um território ultramarino da França, tá? Então não é um país independente, ele ainda é como uma província ali francesa. E nós temos várias ilhas aqui em volta da América do Sul que fazem parte ainda do Reino Unido, que estão sob a propriedade do Reino Unido. O Reino Unido ele abandonou várias das suas colônias, né, lá no século XX, mas ainda manteve algumas que incluem essas ilhas aqui, que são extremamente estratégicas para ele, inclusive as Malvinas, que houve um conflito entre a Argentina e o Reino Unido por essas ilhas na nossa história recente aqui, já no século XX também, né? Então a gente vai ter essa permanência ainda. Mas é claro que boa parte do domínio europeu, se comparado com
os tempos coloniais é muito menor, tá? Só que no lugar do domínio europeu, nós vamos ter o domínio estadunidense na América do Sul, né, na América Latina como um todo, que vai estar intervindo aí, derrubando governos, né, que não são favoráveis. Então a gente vai ter, por exemplo, a própria Revolução Cubana ali, né, que a gente teve, foi uma reação a essa dominação americana, né, no continente. É o exemplo mais clássico. A gente teve uma reação muito radical, né, a um problema que era extremamente comum em outros países da América do Sul. E boa parte dos golpes militares que a gente vai ter aqui, né, os golpes de Estado, vão ser apoiados pelos Estados Unidos para derrubar governos que se opunham aos interesses dos Estados Unidos, tá? Aos interesses das empresas americanas, né? Que é o caso mais emblemático, é o caso da United Fruit, né? Que vocês podem estar pesquisando ali com detalhes. Eu vou deixar alguns links aqui nos comentários, inclusive, se quiserem dar mais uma pesquisada sobre esses assuntos que eu falo, né? Porque como não dá para falar todos os assuntos aqui, então a gente só menciona alguns tópicos, né? Que vão se abrindo. Aí eu posso deixar os links na descrição, tá? Mas o foco principal é quem entender os Estados Unidos. Então ele foi ampliando seu domínio pela América Latina, tá? E aí a gente vai ter também na Guerra Fria, tá? No período de Guerra Fria, por exemplo, a tentativa de impedir qualquer país que se aproximasse da União Soviética. Então houve também a ideia de combate a movimentos socialistas e comunistas no continente, né? Além de já existir esse combate dentro dos Estados Unidos, né? O chamado macartismo, que é associado ao nome do presidente McCarthy. Então a gente tem esse combate ao comunismo que vai criar aí um estereótipo de que qualquer governo, qualquer grupo político, partido ou guerrilha que fosse minimamente contrário ao imperialismo estadunidense necessariamente acabava sendo taxado como comunista, socialista, né, naquele contexto de Guerra Fria. Mesmo que não fosse, tá? É o caso de presidentes como João Goulart, por exemplo. O presidente João Goulart não tinha nada de comunista, socialista, né? Ele era mais ou menos na linha nacionalista do Getúlio Vargas, né? Mas ele também foi taxado aí tem uma ameaça comunista no Brasil, então vamos combater ela, né? Para impedir que os Estados Unidos se aproximassem da União Soviética, né, diplomaticamente naquele contexto de Guerra Fria. Tá? Então a gente vai ter esse tipo de coisa, né, acontecendo aqui na América do Sul, né, na América Latina como um todo. Então os Estados Unidos vão apoiar o golpe contra ele da mesma forma que vão apoiar contra outros presidentes, né, como na Argentina, como no Uruguai, tá, como no Chile. Então a gente tem esses exemplos aqui. E é claro que mesmo depois com a queda do Muro de Berlim, mesmo depois com o fim da União Soviética, a gente tem a gente tem esse discurso macartista ainda vivo, mesmo nos dias de hoje, tá? As pessoas têm esse fantasma do comunismo, essas coisas de taxar de comunista qualquer tipo de força política que, né, seja ela um movimento social, partido, presidente, político, né, que tem algum discurso minimamente a favor de reformas, né, ou contrários ao poder dos Estados Unidos, tá? Então, assim, nem todo movimento, né, que era, inclusive muitos deles eram nacionalistas, eles não eram socialistas nem comunistas, né, isso se aplica no presente também, né? Tá? E é algo que tem a ver com as atualidades também, com coisas que a gente vê no dia a dia, ouve falar muito em rede social, né? Tá? E depois também a gente vai ter, então, esse mapa que eu estou apresentando aí para vocês, tá? Com as bases militares dos Estados Unidos na América Latina, tá? Esse mapa ele não mostra só bases, mostra também acordos militares. Então, de repente, ali, né, num desses países aí não existe uma base propriamente dita, né, um destacamento militar, mas existe algum acordo, né? Então, a gente pode ver até dessa forma como os Estados Unidos eles exercem um controle militar, porque quando um país ele tem esse tipo de acordo, os Estados Unidos sabem todos os segredos militares deles, sabe que tipo de armamento eles usam, que tipo de, né, estratégia eles usam, todo o contingente militar deles, né? Então todas as informações privilegiadas eles têm. É um país que ao se submeter a um tipo de cooperação dessa forma, né, ele entrega de bandeja aí para os Estados Unidos todas as informações, tá? Então é um país que não oferece risco a eles. Então a gente pode ver de que forma eles exercem esse poder ainda hoje, né? E a gente também tem no mapa aí as bases militares dos Estados Unidos
espalhadas pelo mundo, tá? Então no mundo inteiro eles também têm, principalmente concentrado ali na região da Ásia, né? Da Eurásia também, né? Cercando, mirando principalmente a Rússia e a China, que são os dois principais é, rivais deles, né? Ou ameaça, se assim a gente pode dizer, a hegemonia americana no pós-Guerra Fria, tá? Pós anos 90. Então, dessa maneira que a gente tem a divisão no mundo. É claro que a gente vai ter uma resposta, né? A gente vai ter, então, como eu falei, vários movimentos sociais e grupos contrários à dominação dos Estados Unidos aqui na América do Sul, que vai desde partidos tradicionalmente comunistas, socialistas, né? Anticapitalistas mesmo, anti-imperialistas, né? Mas às vezes movimentos que são até mais de centro-direita, né? Como nacionalistas, né? Ou social-democratas, progressistas. Então a gente tem uma gama de grupos políticos diversos, né? Mais ou menos que nem eu falei lá da União Europeia. Contra a União Europeia nós tínhamos tanto partidos de direita quanto de esquerda, né? E assim também contra os Estados Unidos, né? E a gente vai ter algumas obras, né, que retratam muito essa visão que busca contrapor o eurocentrismo, né, e a visão dominante dos Estados Unidos, como por exemplo essa obra aqui do Oscar Niemeyer. Né? O que significa essa obra? Para quem não sabe, o Oscar Niemeyer é o famoso arquiteto brasileiro, tá? E que criou, inclusive, projetou a cidade de Brasília. Então, boa parte da nossa arquitetura é baseada nele, né? E ele se baseou nesse monumento aí no livro chamado As Veias Abertas da América Latina, de Eduardo Galeano. Tá? Eu tenho esse livro aqui, ó. Tá? Esse livro aqui é extremamente importante, eu sempre recomendo a leitura dele, ele é um dos livros, acho que mais importantes para se entender a América como um todo, né? Estados Unidos, América Latina, e não só isso, né? O contexto geopolítico global. Então foi baseado nessa obra que foi feito aquele monumento, tá? Porque aquele monumento ele representa a América do Sul, né, como uma veia aberta sangrando, tá? Então tem veia sangrando ali, que seriam as riquezas, tá? Então é isso que simboliza as veias abertas da América Latina. É uma frase do Eduardo Galeano que é escrita nesse livro que ele fala que a América Latina é a região das veias abertas, que é por onde está sangrando, né? As riquezas, elas estão se esvaindo, né? A gente está perdendo as riquezas, seja pelo saque colonial, seja pelo domínio imperialista atual, né, na atual ordem capitalista. Então a gente tem essa crítica presente, né? Também a gente tem outra obra de arte muito famosa que é o Sul Invertido, tá? Então essa obra é do uruguaio, tá? De um artista uruguaio chamado Joaquim Torres, né? Então essa obra ela mostra ali como o nosso norte é o sul, né? Nuestro norte es el sur, que é uma contraposição à cartografia tradicional que coloca o hemisfério norte em cima, tá? Então boa parte dos mapas que nós utilizamos hoje, eles têm origem na Europa, né, nos colonizadores. E esses mapas eles sempre colocaram a Europa como centro do mundo. Inclusive alguns distorcem o tamanho dela, né, colocando ela de forma maior que outras regiões. Então isso é uma visão eurocêntrica, né, do ponto de vista do colonizador, né. É uma visão que, vamos dizer assim, corrobora com o imperialismo, né, com uma visão imperialista de mundo. Então, em contraposição a isso, é que essa obra ela está fazendo a crítica, né? Ela faz a crítica de que o Sul ele também poderia ser representado dessa maneira, né? Em cima, voltado para cima. Porque vários mapas antigos, né? Como de árabes, por exemplo, eles também representavam o seu território ali no centro do mundo, né? Então, é só para a gente ter um exemplo de como isso se aplica também até às representações geográficas, né, cartográficas que a gente tem. E esse tipo até de questionamento, né, de reflexão, ele é muito comum em provas, tá? Não é só uma crítica, vamos dizer assim, ao vento, né, que a gente critica e fica na indignação mesmo, né? Ela vai motivar aí movimentos de unificação, tá? Então a gente vai ter movimentos que pregam a unidade latino-americana, como, por exemplo, a Unasul, né? A Unasul é o exemplo de União das Nações Sul-Americanas, que tem essa lógica, esse viés de unir os países da América, especialmente aqui da América do Sul, né? A gente tem a CELAC, que é a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, que também tem essa lógica de integrar os países da América Latina. Tá? E a gente tem o Mercosul, que é o Mercado Comum do Sul, que engloba
Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e a Venezuela que está temporariamente suspensa, tá? Então todos esses projetos aí de integração, seja econômica, seja política da América do Sul, na América Latina, eles têm essa visão aqui, tá? Muito baseada nessa percepção de que os estados da América Latina eles são desiguais em relação aos Estados Unidos. Eles têm o mesmo, vamos dizer assim, os mesmos problemas econômicos, os mesmos inimigos, né, históricos, se a gente pode chamar assim, né? Então a gente tem essa caracterização. E são questões que são cobradas muito em vestibular e em Enem também, então vocês terem isso em mente, né? Tem muitas questões que perguntam sobre essa visão do mapa, né? A visão do mapa eurocêntrico que eu falei aqui, né? Do sul invertido, né? Assim como também desses blocos econômicos, né? E que tem uma relação total com o aspecto geopolítico e econômico da América, tá? Então é essas reflexões que eu queria trazer por aqui, tá? Se passou algo batido, faltou algum detalhe, deixa aí nos comentários que eu comento, de repente até faço um vídeo extra sobre isso, beleza? Então eu fico com vocês por aqui, até o próximo vídeo. Valeu!